Eu achava que eu já tinha lido tudo que é estranho e artisticamente maravilhoso, tipo o Kami no Kodomo, mas recentemente eu me surpreendi, mano, porque Bibliomania é um mangá que mexeu comigo, sem meme. Foram os 12 capítulos que mais valeram a pena de ler. Cara, olha esse painel aí, mano. Relaxa que eu vou dar contexto dele já já, mas dá pra ter uma ideia só aí, né? Hoje então vamos de review desse mundo encantador e ao mesmo tempo assustador. Mas antes dá o like e a inscrição pra ajudar aqui no conteúdo e sem mais delongas, bora pro distorcido mundo de Bibliomania. Eu nem vou falar muito da arte aqui, porque ela é só fenomenal em todos os aspectos. Não precisa nem ser desenhista pra você ver que essa arte ela é fora da curva. Bom, o capítulo 1 começa com alguma criatura descrevendo que foi libertada, mas ela não sabe o que e nem o porquê. Porém, nem importa, já que ela só pensava na sua fome. As pessoas assustadas não conseguiam fazer nada além de fugir, mas de nada adiantava. Comer era a única felicidade daquela coisa, e ela iria se saciar. Daí a obra corta pra essa garotinha, a Alice, que foi parar em um quarto branco e ela tava com um número, o 431, marcado na mão dela. Essa daí é a nossa protagonista, ou antagonista, na verdade eu nem sei dizer o que ela é. Bom, mas com dúvida do que tá rolando, essa coisa linda aí, a serpente, aparece pra explicar o que tava pegando. Ele tava preparando uma festa, mas vai levar algum tempinho até concluir, já que ela é a hóspede 431 e ele precisa de 666 hóspedes pra festa acontecer. Nada suspeito. Enquanto isso, Alice poderia ficar ali naquele quarto que tem o poder de realizar todos os desejos que ela quiser pra sempre, mas tinha uma única regra, que é que ela não poderia sair do próprio quarto. Lógico que essa é literalmente a primeira coisa que ela faz quando a serpente vai pra longe, mas ele volta pistola jogando ela pra dentro e dizendo que se ela sair, ela vai apodrecer. Só que birrenta, ela fala que quer sair porque quer. E ele revela que até tem um jeito de sair, mas não é muito viável, já que se ela conseguir chegar no quarto 0, ela vai poder ir embora numa boa. Porém, quanto mais quartos ela avança, mais ela vai apodrecer para uma maldição que distorce ela. Mas ela caga e vai mesmo assim. Enquanto isso, a gente vê uns painéis mostrando os dias da Alice antes de chegar no quarto, com ela andando em um mundo completamente destruído. Mas vamos guardar isso daí para depois. No primeiro quarto, ela encontra um cenário japonês, com um samurai de aço imenso em um trono. Ele então começa a julgar uns carinha com cabeça de quadrado que aparece na frente dele. O carinha aí diz que praticava bullying com o colega todos os dias porque era divertido. E isso levou aquele colega ao limite, fazendo o samurai culpar ele e arrancar sua cabeça. Tudo isso para o ciclo se repetir sem parar. A serpente explica que em todos os anos que aquele cara tava ali, ele tem feito a mesma coisa sem pausa. O desejo dele era vingança e ele se sucumbiu a ela. O próximo mundo era de uma mulher pássaro que simplesmente só queria voar para evitar os conflitos dos humanos. Ela queria liberdade. E sem problemas, ela leva a Alice pro próximo quarto. Só que não antes dela dizer que por mais que ela entendesse aquela mulher preferia a ilusão ao invés das pequenas felicidades da realidade, ela ainda achava que aquilo era viver uma mentira, e ela odeia mentiras. A maldição vem tomando mais forma e ela já estava no quarto 385, o mundo onde ela é salva por um herói que literalmente pausa o monstro porque não entende como Alice não conhece a história que ele está se inspirando. Só que assim, os monstros são um pouco diferenciados porque eles não falam coisas de monstro, eles falam para ele arrumar um emprego, se casar, mas ele não tá nem aí, elimina aqueles bichos e foca nas minas que vem comemorar a vitória do herói. Mas ele ia ter que dar uma pausa porque antes disso o Boys aparece e ele troca de traje mostrando que era só um gordinho nerdola. O cara era inseguro demais pra ficar com seu verdadeiro corpo e prefere se esconder atrás de uma armadura que não reflete quem ele realmente é. E aquele boss lá era só o seu pai criticando seu estilo de vida, e a luta que ele tava travando ali era só porque ele queria ser aceito. Mas a Alice mete o pé dali porque ela não quer a companhia de alguém que não superou as próprias questões. Quarto após quarto ela vê as mais estranhas pessoas com seus desejos sendo realizados e a maldição consumindo ela ainda mais, já que algum tempo antes, no mundo real, ela tinha achado um livro em uma praia e leva ele pra casa. Esse livro era o hotel que ela tava. Assim que ela abre, ela é sugada pra dentro das suas páginas, mas esse livro ainda vai ser mais importante que isso, então guarda aí na memória que a gente fala dele depois. Voltando pro tempo atual, a maldição dela tá tão desgraçada que tem um lobo saindo da cabeça dela, maluco. Até o serpente fica, caralho, e banho, você toma? Ela então segue pra um quarto com uma mulher que questiona o motivo dela sair, porque pra ela, aquele lugar era perfeito. Ela só queria ser bela pro resto da eternidade. E no mundo real isso era impossível. O mundo real só dava dor pra ela. Quando Alice pergunta se ninguém no mundo real sentiria falta dessa mulher,
ela se desfigura completamente e diz que ninguém sentiria falta dela sem a beleza que ela um dia teve. Antes que ela afogasse Alice em um mar de rosas e sangue, ela parte pro próximo quarto. Um bem peculiar, já que esse daí é feito de um mar de palavras. E a serpente diz que aquilo foi o que aconteceu com o último cara que tentou ir pro quarto zero. Ele foi de base e a sua alma virou palavras que guardavam aquela vaga até a festa começar. A serpente tenta falar pra Alice voltar, já que ela tá quase toda consumida pela maldição, mas ela continua. E surpreendentemente, ela é curada pelo inquilino do quarto seguinte, que consiste de vários cientistas que estavam estudando aquele mundo. Eles revelam que a serpente estava juntando todo mundo pra fundir em um ser extremamente poderoso, fundir nele mesmo, para conseguir se libertar para a realidade e destruir o mundo. Essa era a festa que ele tanto falava. Ele também disse que não adianta fugir, é inútil, mas vocês sabem a opinião da Alice quanto a isso, né? As pessoas dos outros quartos são cada vez mais monstruosas, os desejos delas são tão retorcidos que isso reflete na aparência que elas assumem. Não só nelas, mas como na Alice também, que foi tomada por completo pela maldição. Só que ao chegar no quarto 99, ela não aguenta. Ela cai dura, o corpo dela não resistiu a todo aquele estresse. O serpente, comemorando o exemplo que ela deu, não notou que ela sobreviveu e saiu daquela carcaça como se nada tivesse acontecido. Ela volta a correr, mas agora cada quarto que passa, a maldição já destrói ela na hora, mesmo sendo inútil, porque ela renasce e continua logo em seguida. Ela continua até finalmente chegar no quarto zero, e o serpente já tava em choque, filhão. Mas a Alice não quer nem saber, ela mete o pé e cagou pra ele. Ele fica lá todo puto sem entender nada do que aconteceu, até que plim, mais um hóspede chega. E mais um, sem pausa eles vêm, até chegar no hóspede 666. E o serpente finalmente ia conseguir se libertar, consumindo tudo e quebrando pro mundo real com a sua forma verdadeira, muito mais poderosa. Ele começa a destruir tudo, mas não demora muito pra ele notar que não tinha ninguém ali. Ninguém além da Alice, que conta uma história pra ele, sobre uma princesa que nunca esquecia de nada, porém ela era muito doente, nunca saiu do seu quarto. Seu único consolo eram os livros que ela lia e usava para explorar um mundo que ela nunca conheceu. E com tanto conhecimento, ela fez o livro dos livros, que não só deu conhecimento suficiente para curar ela, como também dá uma fome de conhecimento infinita. Ela saiu e comeu tudo que via pela frente, absorvendo o conteúdo que aquelas pessoas representavam para ela. Mas ela tinha uma fraqueza: a magia humana imbuída em um livro aprisionou ela em um sarcófago, o mesmo que a serpente saiu depois de um tempo. A serpente era um dos livros que foram criados pelos humanos inspirados no original da princesa, livros fracos em comparação ao original. O livro verdadeiro se manteve lá até um dia que por acaso foi libertado e iria terminar o que começou. Os humanos tentaram aprisioná-la de novo usando o mesmo método, mas falharam porque ela já tinha entendido a magia deles. Aquela obviamente era Alice, que depois de destruir tudo, por puro tédio, achou o livro do serpente e entrou nele e saiu a troco de nada. Ela também deu todos os humanos que faltava para ele ter o seu poder máximo, poder que não se comparava com o dela. Tudo que ela fez foi por curiosidade do que poderia acontecer. Só que assim, né, ela era um livro bem maior do que 666 páginas, um livro em crescimento que aumentava de tamanho quanto mais comia. Um livro que ele nunca conseguiria entender o poder, e ela então consome o serpente, deixando nada mais que ossos para trás, porque comer era o seu desejo, e aquela era a sua única felicidade. E a história acaba com ela sozinha em um mundo completamente destruído. Cara, como eu amo histórias onde o vilão vence ou o mundo acaba. E essa, além de ser uma história assim, não é um terror barato, tá ligado? Ela é profunda e você consegue tirar muitas mensagens dela. Sem brincadeira, mano, acho que esse mangá fez o meu critério pra considerar algo bom ficar um pouquinho maior. Porque isso é uma obra de arte, malandro. Desde a própria arte até a narrativa, os personagens, o tamanho. Mano, só tem 12 capítulos nesse mangá. Você precisa ler essa obra. Sério, eu te garanto que se você ler, você vai adorar Bibliomania. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu achei esse mangá aqui, eu queria ter trazido até antes, mas eu tava fazendo os outros vídeos de Chainsaw Man, pá. Porém, não se preocupem, mangás não vão parar aqui no canal nunca, porque eu ainda me divirto demais lendo eles. Se vocês conhecerem mais algum mangá curto que seja bem bom,
Podem comentar aí que eu faço questão de ler, eu adoro mangás que são curtinhos. Bom, mas por hoje é isso, rapaziada, só que antes de ir, eu quero agradecer aos digníssimos, os membros do canal, pessoal maravilhoso que me ajuda sempre aqui, e também aos marcados pelo estigma, que são o Orange PDSC, o Ticatari, o José Newton PF Caldeira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Black Bullet, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Xioga, o José Renato, o Matheus Augusto, o Marronzinho BR, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Capivara Dark, o Cobra Sólida, o A Pedro, o Dead Macabro, o José V Varela Júnior, o Lohan Bento Ferrari dos Santos, o José Henrique, o João Pedro Coelho, o Victor Pendragon, o Plutonita, a Marta Aparecida, o Joelson Palheta, o Lucas Angeli, o Ender, o Raid, o Sassagueiro, o Brian Lima, o René Natan, o Camilo Costa, o Fantasmão do Chamada da Missão, o Mr. Ivan, o Mortel77, o Predo, o Ítalo Araújo, o Mef, o Jonatas Vicente, o Gustavo M, o Ícaro, o Wesley V de Aguiar, o Nauzei, o Brad Gabriel, o DN, o Apolor, o Joedson Jolenes, o CPT LX4, o Alost, o Leonardo Anjos e o Lord Winters. Obrigado demais, gente, pela ajuda que vocês têm me dado aqui todo mês. Já vai fazer mais de um ano que vocês estão me apoiando aqui e eu sou muito grato por isso, de verdade. É meu presente de Natal, de aniversário, de tudo, cara. Valeu de coração pela ajuda de vocês. Bom, mas por hoje é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!